O que me preocupou muito nessa viagem, não muito, na verdade, mas me preocupou um pouco, se as pessoas olharem para a expressão do presidente Lula, ele está claramente cansado, né, de quem, pelo menos na noite anterior, dormiu mal. Eu acho que esse aspecto do excesso de viagens é um pouco preocupante, né? É sempre um cansaço. Agora, tudo bem, tem resultados, tem a política externa e tal, mas eu acho que ele está, talvez, passando um pouquinho do limite recomendável pela saúde. Apesar da minha posição crítica em relação ao que eu acabei de falar sobre a monarquia britânica, eu acho que o presidente Lula e o seu governo, de uma maneira geral, fazem bem em exercer uma política externa pragmática em que considera todos os lados, digamos, da geopolítica e mantém relações com países imperialistas também. Vejo que o Lula está empenhado, ele próprio disse isso na audiência com o Rishi Sunak, ele está empenhado em sempre afirmar o seguinte: eu estou aqui tentando restabelecer as boas relações do Brasil com diferentes países, porque essas relações foram danificadas pelo governo de Bolsonaro, que foi um governo isolacionista e criou problemas com vários países, mesmo países capitalistas desenvolvidos. O próprio Reino Unido, quando o Bolsonaro esteve no funeral da Rainha Elizabeth, deu aquele vexame, aquela gritaria toda, e, enfim, aquele espetáculo que envergonhou a nossa nação. Então, eu compreendo o pragmatismo da política externa do presidente Lula, a sua tentativa de, além de restabelecer os contatos que foram danificados, compreendo essa tentativa de atrair investimentos, de atrair ajudas. O Celso Silva está dizendo: Lula está corretíssimo, tem que ir e ao chegar ao Brasil deve descansar, comer uma boa canja, tomar. Eu acho que é mastruz com leite ou leite com mentro? Deve ser mastruz, né? Quem tem que melhorar seu trabalho é quem articula com o Congresso. O Lula também vai ao Japão, né? Logo depois ele vai ao Japão para uma viagem longa, em que ele também vai ser muito pressionado a se colocar do lado do Ocidente. O Lula está certíssimo ir participar desse encontro, como eu disse, simbólico do poder mundial. O Brasil faz parte disso. E o Lula, ele é um pragmático e está na gênese do Lula um trabalho incansável em busca de resultados. O Lula, numa atividade, qualquer que seja ela, antes de ser presidente, o Lula, pela primeira vez, o Lula fez uma caravana que viajou o Brasil inteiro. Dormia pouco, dormia em locais, às vezes, nem apropriados, e quando podia dormir em local apropriado, dormia, e trabalhava muito. Isso existe desde que o Lula começou a aparecer esse traço. Claro que quando ele era operário, quando ele era jovem lá no ABC, ele ficou desempregado muito tempo, levantava de madrugada para procurar emprego de porta em porta. E fazia isso muito e conseguiu um excelente emprego depois que foi na Vilares. E aí, quando ele virou sindicalista, ele mudou completamente a atuação do sindicato quando virou presidente. Ele estabeleceu que era uma frase dele: lugar de diretor de sindicato era porta de fábrica. Porque até então, o dirigente sindical, ele procurava fazer negociações com os patrões, por cima, com os políticos. O Lula fazia essa negociação também. Mas quando ele ia para essa negociação, ele levava como um ativo dele a mobilização dos trabalhadores. Então você vê o Lula, da história dele, o Lula era presidente do sindicato, muitos queriam o carro, queriam as benesses do sindicato, o sindicato era grande, mas ele estava lá 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, na porta de fábrica, panfletando, entregando um jornalzinho, que era um gibi, na verdade, feito pelo Enfio e feito pelo Laerte. Entregava para todos eles. E assim ele conheceu, na porta de fábrica, pessoas que o acompanham até hoje. Então, o Lula faz a mesma coisa com o presidente da República. Se tentar mudar essa característica do Lula, o Lula deixa de existir. Mas, Joaquim, só para fazer um comentário rapidinho aqui, o Pedro Ayrton está dizendo: os ganhos a médio prazo superarão as despesas. O ponto que eu levantei não tem a ver com as despesas, não, só para ficar bem claro, né? É só vamos dizer assim, o abuso da energia física, vamos dizer assim. É o cansaço que isso é o desgaste, né? Aqui, por exemplo, no Auricruz está dizendo: Lula não toma Vitaçai como tomou Pelé, mas haja energia, né? Porque essas viagens cansam muito. E ele, assim, é um presidente onde ele concentra a democracia no Brasil. Vamos dizer assim, o pós-Lula é uma briga de foice no escuro. Ninguém sabe o que é. É só por isso que eu levantei essa questão, né? Léo, só para concluir, então, o que existe é o seguinte: isso é o jeito do Lula trabalhar. É o jeito do Lula fazer. E será sempre assim, viu? Na primeira presidência dele, quando mais o atacavam,
mais ele fazia atividade ao longo do Brasil, sempre levantando cedo, indo abraçar o povo, cumprimentando, etc. E isso inclui, como presidente da República, a ida a conversar com outros chefes de Estado, estar nos lugares onde ele precisa estar. Então, eu diria que assim será com o Lula até quando ele tiver saúde, entendeu? Mesmo nós tendo esta preocupação, assim é o Lula. E eu vou dizer mais, Léo. Muitas vezes o que dá saúde a uma pessoa, e isso é verdade, é uma causa, é uma luta. E isso faz com que o Lula faz atividade física, pelo menos fazia, sempre fez, regularmente, faz atividade física, mas o que dá muita vitalidade, você vê pessoas que viveram de mais de 90 anos, firmes, fortes. E por quê? Porque elas sempre estavam numa causa. Às vezes é de uma empresa, às vezes é de uma causa política, de um partido político, a gente sabe, lideranças políticas que viveram muito tempo, trabalhavam muito. Isso é que dá vitalidade, na minha visão, a pessoas como Lula.